Boa noite, governador Romeu Zema, muito obrigado por o senhor estar aqui, bem-vindo. Boa noite, Fred, tudo bem com você? Prazer em revê-lo, quanto tempo? Pois é, saudade também, estou aqui na luta, né? Você está numa luta árdua aí, enfrentando todos esses problemas que você pegou em Minas Gerais, e eu estou aqui nessa batalha pela cidade do Rio de Janeiro, nesse processo, né? Que aqui também as coisas não estão nada fáceis. E a gente tem cada vez mais um governador entrando na fila aí da prisão, né? Infelizmente. Exatamente. A campanha está indo... Tá tempo integral nela, Fred? Tempo integral no projeto, né, Romeu? Assim, dia e noite sem parar, conversando com a turma. Estou muito preso ainda, porque não está aberto completamente o trânsito das pessoas. Então, estou fazendo muitas reuniões em casa, né, via Zoom, mobilizando as pessoas, mas já quero voltar a estar caminhando pelas ruas, conversando, do que eu chamo num processo de aprender e de discutir soluções para a cidade, que a gente acha que devem ser muito descentralizadas. Perfeito. Com a pandemia, nós vamos ter de ser bem criativos na campanha, porque aquelas aglomerações, os encontros que geralmente fazem parte de uma campanha, com certeza não vão poder ocorrer com a mesma forma que estavam acontecendo no passado. Exatamente. Agora estou satisfeito que a curva da pandemia no Rio de Janeiro, do coronavírus, tem caído bastante, não é isso? Eu tenho acompanhado, parece que está bem declinante. Na cidade do Rio de Janeiro, sim. Eu tive na sexta-feira no Hospital de Bom Sucesso, que é um hospital federal. O Rio de Janeiro é das poucas cidades que tem hospitais federais, né? Ainda por conta da capital ter sido aqui. E tive também no hospital de campanha no Rio Centro, e nos dois casos, caindo muito na enfermaria, ainda estava com os CTIs bastante ocupados, mas na enfermaria já tinha uma entrada muito menor, ou seja, na medida em que foi esvaziando o CTI, a perspectiva é que vai diminuindo muito, né, da enfermaria para o CTI. Mas teve a liberação, e não se sabe ainda o que vai acontecer com a liberação. Então vamos torcer para que não tenha uma reincidência, né? Exatamente. Manaus parece que também está bem tranquila a situação. Que bom. Muito bom. E aqui em Minas tem agravado um pouco, mas temos acompanhado bem de perto. A nossa curva até então estava muito baixa e nos últimos 15 dias teve uma tendência acentuada de elevar. Mas para um estado de 21 milhões de habitantes, a situação ainda é segura, mas não podemos facilitar, não. Bom, vocês estão dando um show aí, pelo que eu sei, né? O melhor estado do Brasil, né? No desempenho, né? No número de mortes por volume de habitantes, né? O estado do Mato Grosso do Sul tem um desempenho melhor do que o nosso. Tá melhor. É o único que tem um desempenho melhor do que Minas, é o Mato Grosso do Sul. Por hora, nós estamos como o segundo melhor estado, mas ainda temos alguns meses pela frente. Vamos ver, mas de toda forma, parabéns. A taxa de óbito aqui por 100 mil habitantes é aproximadamente 9 vezes menor do que a média do Brasil. Então, tá indo relativamente bem, mas a guerra ainda não acabou, não. Temos muitas batalhas ainda. E, infelizmente, aqui no Rio é uma das maiores. Governador, eu estava querendo fazer uma pequena apresentação, te apresentar também a turma e partir para umas perguntas. Vamos lá, estou à disposição, vai ser um prazer. Então, eu sou um carioca, nascido aqui na Zona Norte do Rio, estudei em escolas públicas até entrar para a universidade, né? Fiz engenharia como bolsista, trabalhei na Petrobras no começo da minha vida, depois migrei para Lojas Americanas. Da Lojas Americanas me tornei sócio e diretor-geral de uma empresa grande aqui do Rio de Janeiro, dona de marcas importantes, Richard e Salinas, espalhadas aí pelo Brasil inteiro. E em 2013 eu fui convidado para participar da recuperação do Flamengo, da transformação do Flamengo. Lá eu fui diretor-geral de 2014 até meados de 2018. E aplicamos os métodos e os processos e o conceito da administração privada. Equilibramos as contas, que é um desafio enorme, né, para os governos, e para o Flamengo também foi, e geramos os recursos para ter times campeões e bem-sucedidos. E aí, governador, fiquei olhando para a cidade do Rio de Janeiro, essa experiência do Flamengo, porque eu nunca quis saber de política, nunca participei de nada,
e comecei a pensar na cidade do Rio de Janeiro tem menos de 3 anos, segundo semestre de 2017. Mas será que não dá para fazer nada? E eu sempre era daquela turma que torcia para dar certo, reclamava para caramba, e cheguei à conclusão que com esses mesmos políticos de sempre, que mentem muito e toleram a corrupção, que não tem jeito. E aí resolvi me estudar, conhecer, e conheci o Partido Novo, com o qual me encantei muito e resolvi participar. Participei de muita coisa, inclusive, né, de um pedaço aí da sua campanha no segundo turno, da transição do governo, né, tive a oportunidade de te conhecer de perto, de trabalhar junto, e estou muito orgulhoso do que vocês estão conseguindo aí. Parabéns, total. Acho que é isso. É um exemplo que vai ser um exemplo para todo o Brasil, para várias cidades, desse modelo do Partido Novo de gerenciamento. Então, basicamente é isso. E apresentar, o senhor pode até me corrigir, né? Você é natural de Araxá, né, do Triângulo Mineiro, é um administrador de empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas em 91. E após assumir a direção lá do Grupo Zema, levou de 4 lojas para 430 lojas espalhadas por 6 estados diferentes, né? Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. E aí resolveu, até antes, encarar esse desafio de ser candidato ao governo de Minas, né? E porque acreditar, né, que a sua experiência podia mudar muito, né, a forma de administrar e trazer um benefício muito maior no serviço público. De candidato praticamente conhecido, você foi eleito com 72% dos votos, né? Um feito extraordinário, parabéns. Com uma campanha com pouquíssimos recursos e sem uso do fundo partidário. E após assumir um Estado quebrado, né, você já conseguiu fazer muita coisa aí. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, senhor. Perfeito, Fred. Bom, primeiro, eu só entrei na política porque realmente surgiu essa proposta nova do Partido Novo. Na minha vida toda, eu me arrependo de nunca ter participado de nenhuma atividade política. E vejo, Fred, que um dos problemas do Brasil é exatamente esse. É o fato da maioria da pessoa terceirizar a atividade política, não participar de forma alguma. Ninguém precisa ser candidato, ninguém precisa doar, mas as pessoas precisam estar críticas, atentas, divulgar o que é bom e refutar aquilo que é ruim. É igual num condomínio, tem administrações boas e tem administrações ruins. E numa eleição você tem de ir lá e colocar a sua opinião e votar no que é bom e não deixar aquele que foi um mau administrador ser reeleito. E na vida política eu vejo que é a mesma coisa, mas eu sempre fiquei muito ocupado lá com a empresa, com a minha carreira, com a vida privada, e sei que errei. Mas acordei aos 53 anos de idade, antes tarde do que nunca, e só aceitei participar porque vi que tinha um partido que me deixava confortável. Porque uma coisa que eu sempre prezei muito é essa questão da transparência, da ética, e infelizmente no Brasil a vida política muitas vezes se confunde com atividades que não são muito éticas, para não dizer, infelizmente, até criminosas. Já vimos isso no passado e parece que devido a isso a política no Brasil ficou um tanto quanto caracterizada como algo que não é transparente, que não é bom, que não traz benefícios. Mas nós temos de lembrar, nós só vamos melhorar o Rio de Janeiro, o Brasil, Minas Gerais, com uma política boa, com gestões boas, com pessoas que estão ali exercendo o seu cargo para o bem público e não para o bem próprio ou para benefício de determinados grupos. Isso é que o Brasil precisa muito. E quando nós que temos alguma competência não participamos, o pior dos mundos acontece. Vai participar
eu falo muito, que eu andei muito no interior de Minas, tive muito contato com vereadores, com prefeitos. Não vou dizer que isso é regra geral, não, mas muitas vezes, Fred, o que acontece é a pessoa deu errado na atividade A, deu errado na B, deu errado na C, aí ele fala, vou ser candidato, que às vezes eu consigo me eleger. E, por sorte, às vezes se elege e acaba, muitas vezes, não somando nada. Às vezes ocorre o contrário, subtrai, entra lá, além de não fazer nada pela população, nenhum plano, nenhum planejamento, a pessoa ainda acaba aprontando alguma coisa. Então, a política no Brasil, me parece que sempre foi vista como algo meio não lícito, não transparente. E cabe a pessoas boas estarem mudando isso. Temos uma leva aí de novos políticos que com certeza estão nesse caminho. E aqui em Minas nós assumimos um estado quebrado, Fred, com salário atrasado, sem pagar o 13º. O último governador aqui conseguiu fazer algumas barbaridades, entre elas encaminhar para o SPC e Serasa o nome de 240 mil servidores. Barbaridade, hein? Uma coisa que nunca vi ocorrer no setor público em lugar nenhum. Acho que nem em prefeituras isso ocorreu. Ele descontou do servidor público aquela prestação do empréstimo consignado e não pagou os bancos. E, consequentemente, os bancos enviaram os nomes para o SPC Serasa porque não tinham recebido. Se não fosse governo, daria cadeia, né, governador? Isso é apropriação indébita. Pela lei, é crime, né? Punível com detenção. É você descontar de alguém e não repassar ao credor. É algo gravíssimo. Outro fato semelhante, mas de valor 14 vezes maior, esse valor dos servidores públicos foram 500 milhões de reais. Mas um outro que custou ao Estado, está custando 7 bilhões e 200 milhões, foi a questão dele não repassar aos prefeitos aquilo que a Constituição assegura, o fundo de participação dos municípios. É a mesma coisa que não pagar o salário do funcionário. Esse valor ele tirou, não satisfeito em quebrar os estados, me parece que ele queria quebrar o estado, ele queria quebrar os municípios também. E ficou irresponsável. Totalmente irresponsável. Ficou devendo 7 bilhões e 200 milhões. Nas primeiras semanas que eu assumi o governo, eu tive de atender uma leva de prefeitos que fizeram manifestação porque as prefeituras estavam quebrando. Mas desde fevereiro do ano passado, eu mantenho esses repasses rigorosamente em dia, porque é direito do prefeito. Eu não estou fazendo nada demais. Se você tem uma empresa e paga salário, é a lei que determina que você tem de pagar. Então, eu simplesmente estou mantendo aquilo que a lei determina. E, desde janeiro desse ano, nós já pagamos 5 parcelas das 33 que nós dividimos esse débito aí. Foi o maior acordo judicial já firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 7 bilhões e 200 milhões. E agora estamos com esse advento da pandemia, que ainda fez com que o Estado, que já estava numa situação bem grave, tivesse o quadro mais agravado ainda. Mas estamos aqui cortando custos. As secretarias tiveram um contingenciamento superior a 50%. Eu falo que antes nós estávamos emagrecendo. Agora nós já estamos ficando subnutridos com a pandemia. É mais ou menos assim. Mas sabemos que é temporário. A arrecadação com a reativação gradual da economia já começou a dar sinal que vai melhorar alguma coisa. E eu estou muito otimista, inclusive porque amanhã vai ser o dia mais importante do meu governo. Não sei se você está sabendo. Eu estarei amanhã entregando na Assembleia Legislativa a reforma da Previdência do servidor do Estado, coisa que o Rio de Janeiro já fez há 3, 4 anos atrás,
vários estados já fizeram, e amanhã eu vou ter o prazer de estar entregando isso na Assembleia. Quem vai colher os frutos, eu tenho dito, não sou eu, talvez nem o próximo governador. Quem vai colher os frutos dessa reforma vai ser a próxima geração, porque é economia em cima de economia. Uma reforma da Previdência, a economia vai ocorrer nos próximos 10, 15, 20 anos. Mas se nós não fizermos isso, o Estado vai continuar quebrado. E eu falo que o maior prejudicado é o servidor público. Ele recebe o salário, Fred, parcelado há 5 anos, não recebe o salário em dia. O ano passado eu paguei o 13º salário do último gestor que não pagou, parcelado em 11 vezes. Esse ano eu só acabei de pagar o 13º há um mês atrás. Olha. E se nós não tivermos uma reforma, essa situação tende a se agravar, porque as despesas com pessoal e aposentadoria e pensões, eu falo, sobem de elevador e a receita sobe pela escada. Então, a conta não fecha e a situação só tende a agravar. Ou nós reformamos, ou não vamos ter um Estado viável. Mas estou muito otimista com o longo prazo de Minas. Governador, quais foram os principais obstáculos, problemas que o senhor encontrou entre a administração privada e enfrentar um governo, ainda mais tendo minoria na Assembleia Legislativa, tendo que aprovar reformas importantes? Quais são os aprendizados que o senhor tem aí nesse processo? Acho que você foi bem no ponto, Fred. O grande aprendizado é que na iniciativa privada há uma agilidade muito maior na questão da decisão, mesmo sendo uma empresa maior, com conselho de administração, as decisões são sempre mais rápidas. Essa falta de agilidade no Estado é algo realmente que precisa melhorar no Brasil. Muitas vezes você quer fazer algo, tem a questão das licitações, a questão de audiências públicas. Por melhor que seja o projeto, por melhor que sejam os benefícios que ele pode trazer, muitas vezes ele leva meses ou até mais de ano para poder acontecer. E isso é ruim para o Brasil. Me parece que no setor público, como sempre houve impunidade, como sempre houve gestores que não estavam bem intencionados, eles foram criando mecanismos de controle em excesso para poder barrar aqueles que não procediam bem. É uma estrutura ou é um aparato legal que precisa ser gradativamente desmontado, não para privilegiar os criminosos de forma alguma, mas no Brasil quem procede mal tem que ser afastado imediatamente e responder um processo. Eu falo que o Banco Central, Fred, eu já trabalhei numa empresa que era subordinada às regras do Banco Central, ele é extremamente eficiente e rígido para fiscalizar as instituições financeiras e rápido. Se um diretor de banco, um gerente de banco procede mal, comete uma fraude, ele é afastado e nunca mais pode exercer a função dele. No setor público, que mexe com valores muito maiores, a pessoa fica 20 anos respondendo um processo e exercendo a função, e às vezes nem é condenada. Então, me parece que as leis que existem no Brasil proporcionam facilidades a alguns cargos públicos e não deveriam. Aí está um grande problema que nós realmente precisamos mudar. Bom, você tocou no ponto aí lá no primeiro trecho da dificuldade, da necessidade de olhar os políticos, as pessoas que vêm para a política. Mas é muito difícil conseguir uma pessoa como você disposta a vir para a política, é muito difícil conseguir até uma pessoa como eu disposta a vir para a política. O Novo faz esse processo seletivo, abriu esse processo seletivo em 68 cidades, só vai ter candidato em 33. Mesmo? Eu não estou acompanhando. Quer dizer, é muito difícil. Porto Alegre não vai ter candidato, Goiânia não vai ter candidato. Por quê? Porque é importante que as pessoas de boa índole, que tenham preparo, que tenham experiência, se disponham a vir para a política. E nesse aspecto, governador, eu dou um baita de um parabéns, porque o senhor é um exemplo que vai estimular muita gente boa, preparada,
para vir para a política, para descriminalizar a política, para tirar essa sensação de que só bandido, só gente com outros interesses, com interesses pessoais, venham para a política. Nós precisamos acabar com essa bagunça, ter choque de gestão, ter tolerância zero com a corrupção. E nesse aspecto, até na questão do combate ao coronavírus, que Minas tem esses resultados excelentes do ponto de vista da eficiência, mas também tem muito bom resultado do ponto de vista da economia, né, governador? O que vocês estão conseguindo fazer para conseguir conter os custos e comprar em situação melhor do que a maior parte dos outros estados também? Sim, Fred. Até o ano passado, nós estávamos acompanhando bem de perto e com a pandemia esse acompanhamento acabou, de certa maneira, perdendo sentido, a questão da criação de empregos em Minas Gerais. Minas Gerais, o ano passado, foi o segundo estado que mais criou empregos no Brasil e, proporcionalmente, talvez o que mais criou. Perdemos para São Paulo, mas lembrando que São Paulo tem aí quase que 2,5 vezes a nossa população. E esse ano, apesar da pandemia, nós temos conseguido atrair investimentos. De janeiro a maio, nós já assinamos aqui protocolos de intenção que superam 5 bilhões de reais. O ano passado foi recorde, nós conseguimos atrair mais de 48 bilhões de reais. O que nós trouxemos de investimento no nosso primeiro ano de governo para Minas Gerais foi mais do que o último governo fez em 4 anos. Então, isso demonstra que uma gestão responsável, que atende o setor produtivo, que conversa, que sabe das dificuldades, é uma gestão que atrai investimentos e atrai empregos. Eu fiquei muito satisfeito. Há 3 semanas atrás, nós conseguimos fazer algo aqui que está facilitando a vida de mais de 200 mil produtores rurais do estado, principalmente os microprodutores rurais. Até então, Fred, qualquer venda de gado ou de grãos ou de queijo, etc., o produtor rural tinha de imprimir uma guia, pagar no banco e ir pessoalmente na Secretaria da Fazenda para emitir uma nota fiscal, para poder transportar o produto. De 20 dias para cá, ele entra na internet, faz tudo, imprime a guia e tem depois 10 ou 15 dias para pagar. Isso demonstra que é o Estado confiando em quem produz. E antes a pessoa tinha toda uma burocracia e ter de fazer o pagamento antecipado. Isso tem um efeito na atividade econômica gigantesco. Além disso, vários empreendimentos pequenos que no estado antes dependiam de autorização da Secretaria do Meio Ambiente foram passados agora para as prefeituras aprovarem. Alguém quer abrir lá uma sapataria. Muitas vezes isso tinha de vir para o estado porque lida com algum produto químico, alguma coisa assim. Agora a própria prefeitura aprova isso. E isso dá agilidade, não é afetar o meio ambiente, mas sim não complicar a vida de quem quer trabalhar e principalmente que vai criar empregos e pagar impostos. Então são essas mudanças, às vezes pequenas, que começam a mudar todo um cenário. E tem as grandes também. Vai chegar até você em breve, mas nós já, de certa maneira, comunicamos isso. A CEMIG, que é a nossa empresa de energia elétrica, toda cidade que eu visito no interior tem reclamação sobre a falta de energia no estado. São várias empresas tendo de trabalhar com geradores, tendo de operar abaixo da capacidade ou sem fazer expansão porque não conseguem adquirir mais energia. Porque a CEMIG, nos últimos anos, em vez de reinvestir o lucro, ela distribuiu dividendos a mando do Estado, vamos deixar bem claro, absurdo. Muito acima do que poderia, e ficou uma empresa, de certa maneira, sucateada.
e com linhas de transmissão que não são mais suficientes para transmitir a carga de energia. E um dos problemas que nós temos no estado hoje é esse, mas já fizemos um mapa onde demonstra onde há condição de haver fornecimento de energia para ninguém montar uma indústria e amanhã ficar na dependência dessa energia e não tê-la. Então, estamos deixando tudo transparente, isso nunca aconteceu no Brasil, para quem quiser se instalar em Minas, ver os pontos aonde há energia disponível. Isso vai, mais uma vez, dar tranquilidade e segurança para o investidor. E são várias coisas nessa linha parabéns, que a gente vai fazendo. Nós temos aqui um lema de dizer muito mais sim do que não. Você falou de descomplicar a vida do produtor, do pequeno produtor. O Rio de Janeiro perde negócio e negócio por falta de tecnologia, por falta de facilidade, por falta de permitir autodeclaração e de burocracia e também tolerância com a corrupção. Governador, antes de terminar, eu vou pedir só para o pessoal me acompanhar na rede social, me acompanhar bastante nesse projeto e pedir para você para o senhor dar um recado para os eleitores do Rio de Janeiro sobre... É sempre difícil para nós do Novo, todo esse processo, que a gente luta contra tudo, contra todos, sem fundo eleitoral, mas dar um discurso de que vale a pena, né? Que vale a pena fazer um esforço para fazer uma mudança que é absolutamente necessária. O que o senhor tem a dizer? Sim, eu quero lembrar para quem está aí nos escutando que nós precisamos mudar a política no Brasil. E como você disse no início, Fred, é muito difícil mudar com as pessoas que sempre estiveram à frente. Eu gosto muito de citar que não foram os fabricantes de lamparina que inventaram a lâmpada elétrica. Eles tiveram toda a oportunidade para fazer isso. Havia centenas de fabricantes, nenhum deles inventou. Foi outra pessoa, outra empresa. Não foi nenhum fabricante de carruagem que inventou o automóvel. Foi alguém de fora que fez a inovação. Também não foi nenhum fabricante de telefone celular. Todo mundo lembra aí da Motorola, da Nokia. A Motorola está aí até hoje, que inventou o smartphone, né? Foi uma outra empresa que não atuava em telefonia, que enxergou o smartphone. E a nova política tem de ser inventada por alguém que está de fora, porque alguém que está de dentro muitas vezes só enxerga a política daquela forma que nós não queremos, que nós precisamos mudar. Eu tenho certeza que muitos que estão lá vão mudar, vão acompanhar a onda, mas para inserir a mudança tem de ser alguém externo, tem de ser alguém de fora que tem outra visão. Porque quem está lá dentro há 10, há 20, há 30 anos, querendo ou não, ele acaba se envolvendo com práticas que não são produtivas, que não são boas para a sociedade. E pessoas de fora vão estar oxigenando o sistema político com toda certeza. E vejo isso aí nos candidatos do Novo. Eu nunca participei de uma eleição, você a mesma coisa, os outros candidatos, a grande maioria, pelo que eu sei, estão nessa situação também. Muitos já têm uma condição, uma carreira que demonstra que eles já fizeram alguma coisa na vida, que não é alguém, não é uma pessoa que está ali procurando uma eleição para resolver os problemas que ele até então não conseguiu resolver. São pessoas que já estão com a vida estruturadas e que falam: eu quero devolver para a sociedade aquilo que eu consegui e que de certa maneira fui um privilegiado. Eu sempre digo isso. Exatamente isso. Muito se deve ao meu esforço, mas muito se deve a Deus também, ao fator sorte, porque alguma doença poderia ter me acometido. Bons negócios estão sumindo agora na pandemia, não é isso? Por melhor que seja o gestor, nenhum gestor vai conseguir viabilizar uma companhia aérea numa situação dessa, porque elas estão totalmente sem clientes nesse momento. Perfeito. Os hotéis, a mesma coisa, as empresas de evento. Então, lamento muito, né? Bons empresários estão fracassando nesse momento
por um fator que não é determinante. Então, por esse lado, eu fui iluminado, concorda? E vejo que eu tenho de devolver para a sociedade aquilo que Deus me proporcionou. Então, estou aqui em tempo integral como voluntário. Aquilo que eu ganho, eu repasso para instituições que atendem principalmente os excepcionais a PAI, mas estou muito satisfeito. Eu estou vendo que as minhas ações aqui podem melhorar a vida de 21 milhões de mineiros. E tenho certeza que você está indo no mesmo caminho aí. Conte com o meu apoio aqui, Fred. Muito obrigado. Você foi uma pessoa muito importante na estruturação do meu secretariado. Você participou aqui ativamente. Muito do que nós estamos fazendo aqui em Minas é fruto do seu trabalho, do João Amoedo, da Patrícia, do Taboaço, que estiveram aqui conosco naquele momento tão crucial e importante, porque as coisas estão dando certo em Minas porque nós montamos um ótimo time. Eu sou apenas o técnico, quem joga são os secretários, e vocês me ajudaram nessa montagem aí do time. Então, sou muito grato a todos vocês também, e conte com o meu apoio, e desejo que a sua campanha aí seja repleta de êxito, e conte comigo para ajudar. O que eu puder fazer, estarei do seu lado aí. Governador, você já está ajudando muito com um belíssimo exemplo que o senhor está dando na condução do Estado de Minas Gerais, porque nós todos trabalhamos para isso. E quando nós vemos as coisas acontecerem com a sua liderança, né, completamente comprometido com esse espírito público, dando exemplo, o Rio de Janeiro perdeu mais de 300 bilhões com corrupção na última década, governador. Nós temos que reverter esse quadro. Precisa. O senhor acabou de dar vários exemplos de descaso, né, de coisas, de atitudes que mereceriam levar a pessoa para a cadeia. Porque não é criminalização da política, é politização do crime. É o contrário. Isso tem que acabar, nós temos que combater. E eu fico muito orgulhoso de ter tido a oportunidade, que também é uma oportunidade da vida, de ter convivido com essa formação no início, ter dado uma pequena contribuição, mas o mérito é muito seu, que resolveu encarar a briga, que agora eu estou começando a entender como é que é uma dureza violenta, e, no fundo, para prestar um serviço nobre às pessoas que mais precisam do serviço público. Muitíssimo obrigado. Parabéns, e também pode contar comigo sempre. Um abraço, Fred. Um abraço para todos que estiveram aí conosco. Foi um prazer. Sucesso aí. Agradecer muito todo mundo. Tudo de muito bom. Até logo. Tchau.